Fala turma, beleza? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Professor Fernando Pessoa, e vamos falar de um assunto interessante aqui, né? Como que é escolhido um diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é a grande pergunta que vocês estão fazendo para mim lá naquela outra rede social, né? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que entender é aonde que a PRF está atualmente. A PRF hoje ela faz parte ela está dentro do arcabouço do Ministério da Justiça. Dentro do Ministério da Justiça, então a gente tem o Ministro da Justiça, que é o grande chefão do Ministério, e ele faz então a explanação, ele faz a escolha do diretor-geral da PRF. Existem regras, professor? De forma límpida e rápida, não. Nós temos alguns detalhes a serem cumpridos, que sempre foram cumpridos de uma forma, vamos dizer assim, subjetiva. Primeira coisa é o policial, o PRF, que vai virar diretor-geral, ele ser da alta cúpula da polícia, ele ser do alto comando. Fernando, mas como que a gente vai definir quem que é o cara do alto comando, por exemplo? Então, tem-se aquele padrão, um exemplo, os superintendentes, que são os chefes de cada estado. Então, por exemplo, eu estou aqui em Minas, eu tenho um superintendente que está lá em Belo Horizonte e ele é o superintendente de Minas, seria como se fosse o chefe que rege o estado de Minas Gerais. Assim a gente tem então nos outros estados também. Esses policiais rodoviários federais, eles fazem parte da cúpula da PRF e são então, em padrão, pessoas que seriam indicados pelo ministro da Justiça para compor a próxima pasta da direção da PRF. Isso nem sempre foi cumprido. Já houveram no passado escolhas que não seguiram esse padrão, mas é um padrão que se segue. Além disso, pessoal, o que acontece? A gente tem mais um detalhe que é importante. A PRF ela é uma polícia que ela é uma polícia de estado. Ela não é uma polícia de governo. Fernando, peraí que eu tô confuso, tá? Vou te explicar, calma. O que é a polícia de... Primeiro vamos entender o que é o estado, O estado você pode imaginar, desenha aí no seu papel, estado, e faz três flechinhas, três âncorazinhas assim. Primeira delas você vai colocar assim para mim, povo. Ou seja, a composição do estado tá no povo. Essas aqui são teorias de direito constitucional de vários autores aí que eu coloco para vocês de uma forma rápida pra gente adiantar o vídeo, beleza? Então o povo, tem lá o povo, beleza. Depois do povo, você tem uma outra parte que é o território. É o espaço territorial que compõe aquele estado. Beleza. Depois disso, você tem o governo. E aqui nesse governo é aonde que está o dilema que eu quero trazer para vocês. A polícia, ela não pode, de uma forma direta, ser um órgão vinculado ao governo. No caso, por exemplo, a gente acabou de passar por um período eleitoral e teremos agora um novo governo, um novo presidente da República. Esse presidente, ele tem uma equipe, essa equipe é o governo dele. Vocês entenderam a situação? A gente então tem um governo, não é um partido, é um governo. Apesar de o presidente da República ser vinculado eleitoralmente a um partido, quem governa o país é a equipe daquele presidente da República que ali está. Então, a polícia, exemplo, as federais, Polícia Federal e Rodoviária Federal, elas não são órgãos que servem a esses governos. Não servem. Então, a gente está falando aqui de direito constitucional. A função da polícia não é servir a esse governo. Lembrem vocês que esse governo ele faz parte de um tripé, uma perna do tripé. A gente tem aqui o governo, a gente tem território e a gente tem povo. E a união dos três a gente tem um estado. Então a gente está falando aqui de um estado que a gente pode abranger todo o país, todo o Brasil. A Polícia Federal e Rodoviária Federal, elas servem ao país, servem à nação. São polícias de estado. Então a gente preza, todo policial federal, rodoviário federal preza para o quê? Para que o diretor-geral do seu órgão seja uma pessoa que ela não represente de forma partidária e nem política alguém. Que seja uma pessoa inerte,
E isso é uma fala, é uma versão, é uma visão não só minha, mas a grande massa policial, tanto Rodoviária Federal quanto Polícia Federal, que são, eu tenho muitos amigos que são policiais federais. Então a gente tem que entender o seguinte, o que entra aqui? Entra aqui então a escolha de novos diretores para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Qual que é a opinião de uma pessoa igual eu que trabalha com direito constitucional e uma visão bacana que seria? Seria, por exemplo, interessante a gente ter aqui uma lista tríplice, né? Então faria-se, pegava ali os superintendentes, faria uma lista tríplice de possíveis pessoas a assumir a direção geral e abria-se uma votação dentro do próprio órgão para esses 3 nomes. E os próprios policiais que compõem a carreira escolheriam um desse diretor. Visivelmente, trabalhando a parte legal, a parte de transparência, a parte de meritocracia, seria muito melhor. O que não acontece hoje. Na pasta da Polícia Rodoviária Federal, quem escolhe é o ministro da Justiça. Na Polícia Federal, quem escolhe é o presidente da República. E teve aí um bafafá, a gente não vai adentrar isso, em relação a essa escolha do presidente da República com o diretor da Polícia Federal. Mas a gente não vai entrar nisso. Da Polícia Rodoviária Federal, então é uma pessoa do alto escalão. Aí todo mundo, professor, que tem aqui vários candidatos, várias pessoas falando que são candidatos a serem diretores da Polícia Rodoviária Federal. E alguns perfis já chegaram até mim, eu já olhei alguns perfis, já pessoas também. E vamos assim, laminar de uma forma bem simples. Alguns são colegas que eu não conheço, então não vou trabalhar nem com nome, não conheço essas pessoas, então também não vou, né, aqui ficar atacando pedra em ninguém. Mas só que é o seguinte, dos nomes que chegaram até agora, nenhum deles está no alto escalão. Salvo uma ex-diretora que já foi diretora nossa e fez parte do alto escalão, já foi diretora e o nome dela chegou. É uma pessoa que talvez, né, possa fazer parte e ser a nova diretora da Polícia Rodoviária Federal. Os outros perfis que chegaram até agora não são do alto escalão, então aqui já existe uma grande barreira. Segundo problema, os perfis que chegaram, né, fora dessa ex-diretora, são perfis que são partidários, são perfis que são pessoas que defendem uma bandeira partidária. Então, eu agora aqui como professor, estou falando como professor, pessoal, aqui quem está aqui é o professor Fernando Pessoa, pelo amor de Deus. Como professor, eu não vejo nenhuma vantagem uma pessoa assumir um cargo de tamanha importância sendo uma pessoa com uma bandeira partidária. E aqui eu não estou defendendo nem direita e nem muito menos a esquerda. Eu estou defendendo o órgão Polícia Rodoviária Federal. Estou defendendo aqui a Constituição, o conhecimento jurídico que eu tenho. Então a gente não tem que vincular um partido político a um órgão público, muito menos a uma chefia, uma diretoria. Essa é a minha visão. Nada contra as pessoas, são alguns perfis que chegaram, né? São alguns nomes que já chegaram até mim, mas todos esses nomes com perfis de partido político. Segunda observação, na verdade terceira, né? Terceira observação, alguns perfis têm opiniões complexas relacionadas a alguns assuntos. Então você cria uma grande divisão dentro dos órgãos quando você coloca na direção alguma pessoa que tem uma visão diferente da grande massa. Não que a pessoa que vai entrar ela tem que ser uma pessoa focada numa coisa errada ou que acompanha a grande massa, não. Mas tem que ser uma pessoa técnica. Então a gente está falando de pessoas técnicas. E pessoas técnicas elas não dividem. Isso é um fato. E aqui a gente está falando da gestão pública, né? Então, eu creio que o que a gente precisa? Precisa de um policial técnico, de um policial experiente, de preferência um policial que tenha uma passagem boa pela pista, que tenha passado todas as necessidades, todos os problemas que nós que trabalhamos lá na pista passamos, né? Tem que ser também uma pessoa que faça parte do alto escalão, e também que não seja partidário político. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa que tem um partido, você vincula essa pessoa ao governo. E aí a gente tem uma polícia novamente de governo.
E o interesse não é ter uma polícia de governo, é ter uma polícia de Estado. E quando você tem uma polícia de Estado, você serve a população, você é bem visto, você é bem quisto e não existem alguns problemas igual os problemas que a própria Polícia Rodoviária Federal passou e vem passando devido a algumas vinculações governamentais. Beleza? Então, sobre o que vocês me pediram, tá aqui explicado os perfis que as pessoas trouxeram para mim como notícias em alguns sites, só que são sites de notícias, são sites que são facilmente envolvidos por informações. Só que tanto dentro da alta cúpula da polícia, quanto na parte política, quanto na parte de gestão, esses nomes não estão lá. Eles não estão lá. Então eu creio que os nomes apresentados para serem diretores da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal são os nomes que ainda não apareceram, salvo a da ex-diretora que realmente o nome dela apareceu. Não sei qual é a intenção dela, se ela tem intenção de realmente assumir novamente, mas o nome dela realmente apareceu e é uma possível, sim, pessoa a assumir a direção, beleza? Os outros nomes de uma observação como professor, eu não vejo a possibilidade da assunção dessas pessoas nessa direção aí, no futuro possível aí, dos órgãos Polícia Federal e Rodoviária Federal. Beleza, pessoal? Muito obrigado a vocês. Até mais. Detalhe, clique aqui embaixo no sininho para você receber as notificações do nosso canal e bora pra cima. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu!